E aí, gente, tudo bem? Vamos fazer aqui uma revisãozinha da Polícia Rodoviária Federal. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar 5 assuntos que eu acredito que vão cair na tua prova. Então, movimento uniformemente variado, movimento circular, leis de Newton, conservação de energia. E aí eu vou fazer em forma de exercícios. São 5 exercícios, a gente vai vendo cada um deles. Um ou outro aí não são muito usuais, assim, então não são só mera aplicação de fórmula. Então você pode ter lá um exercício com energia, que de repente é uma energia dissipada, movimento uniforme pode ser um movimento relativo, né? O único que eu acredito que eu tenha colocado aqui, que ele é aplicação de fórmula, é com movimento circular, porque uma coisa que talvez te peça, é tudo especulação, porque agora é só mecânica, né? É a transmissão de movimento, de uma polia para outra, de uma roda para outra, de uma engrenagem para outra. De qualquer maneira, nesse exercício eu vou mexer com fórmulas, então vou te dar a dica como é que você faz se tiver uma transmissão de movimento, né? Por onde você começa? E mexer com as formulazinhas, tá legal? Então, vamos ver aqui, cadê me perdi? Ah, está aqui. Então vamos ver aqui os exercícios, o que vai acontecer aqui. Então olha esse primeiro. Durante uma ultrapassagem de um ônibus por uma caminhonete, um físico que anda de carona nesse veículo pega o seu cronômetro, cara, tem nada para fazer, né? E mede o tempo de duração dessa ultrapassagem. Legal. Do instante que a frente da caminhonete está alinhada com a traseira do ônibus, até que a traseira da caminhonete se alinhe com a frente do ônibus, ou seja, a ultrapassagem completa, eu vou desenhar, passam-se 10 segundos. Sabendo que a velocidade registrada pelo velocímetro da caminhonete é constante de 90 km por hora durante toda a ultrapassagem e que os comprimentos da caminhonete do ônibus são 5 metros e 20 metros, pode-se afirmar que a velocidade do ônibus é 81 km por hora. A velocidade do ônibus ser menor do que a da caminhonete já faz sentido. Se fosse mais de 81, você não precisa nem fazer. Por quê? Se a caminhonete está ultrapassando o ônibus tem que ter uma velocidade menor, então já faz sentido você fazer a conta. Poderia estar 91 aqui? Poderia. 135? Poderia. Você já ia olhar e falar, não, como é que eu ultrapasso um cara se eu tenho uma velocidade menor? Bom, então aqui tá legal, né? Tá viável. Bom, tá trabalhando com metro, segundo. Eu vou transformar tudo em metro por segundo, depois a gente volta para quilômetro por hora, que aí trabalha no sistema internacional. Mas vamos devagar. O que está acontecendo? Num instante, você tem aqui indo para lá, né? Vamos supor que esteja indo para lá. Num certo instante, você tem aqui a sua caminhonete, aqui, desenhar pequenininha, aqui assim. E o ônibus aqui, ó, tá? Imaginando que ele tá lá atrás, mas o ônibus aqui assim. Aqui começa a ultrapassagem, tá legal? E isso aqui vai andando. Finaliza a ultrapassagem quando? Quando você tá com o ônibus aqui e a caminhonete já veio parar aqui, tá? O que ele... E lembra, sempre andando para lá. O que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, que toda essa ultrapassagem ocorreu em 10 segundos. Tá certo. E diz o seguinte, que a caminhonete tem 5 metros e o ônibus tem 20 metros. Bom, aí dá a velocidade do ônibus, já vou trabalhar com isso. O que está acontecendo é o seguinte, eu não posso imaginar o ônibus parado, a caminhonete passando, porque eles estão andando, um em relação ao outro. Então o que eu vou fazer é achar uma velocidade relativa. Eu vou ver quanto a velocidade da caminhonete é maior do que a do ônibus. Então eu vou trabalhar isso aqui com um sistema só. Então o que eu vou fazer é o famoso velocidade média é igual a ΔS por ΔT. E vou tratar tudo isso como se fosse uma coisa só, tá? Então como se fosse um ponto, que ponto? É como se este ponto
fosse caminhar daqui até aqui, ó, onde ele veio parar, tá? Então, é como se... Desculpa. É como se esse ponto fosse andar 25 metros, tá? Que é o que acontece mesmo, só que os dois estão andando juntos. Então, vamos brincar com isso. Então, vai ficar assim, ó. O que é o ΔS? ΔS são 5 metros da caminhonete mais 20 do ônibus. E o tempo de ultrapassagem são 10 segundos. Então, eu vou ter uma velocidade média de 25 sobre 10 de 2,5 metros por segundo. Só que os dois estão andando. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a velocidade da caminhonete é 2,5 a mais do que a do ônibus. Tudo bem isso? Tudo bem isso? Então, o que está acontecendo é o seguinte, ó. A velocidade da caminhonete para ele ultrapassar tem que ser a velocidade do ônibus, vou chamar assim para não ficar V0, então aqui caminhonete, do ônibus, mais 2,5. Tudo bem isso? Então esse 2,5 é a diferença entre as velocidades. Da caminhonete tem que ser maior, então é ônibus mais 2,5. Essa velocidade da caminhonete, segundo o exercício, são 90 km por hora. Eu posso fazer duas coisas. Uma, transformar isso aqui em metro por segundo e tirar isso e voltar para quilômetro por hora, ou eu posso fazer isso aqui e virar quilômetro por hora. Então eu posso pegar esse 2,5, e multiplicar por 3,6 para não dar muita volta. Senão, olha o que eu faria. Transformaria isso aqui em metro por segundo, não tem problema nenhum, é 25. Jogo aqui, acho a velocidade do ônibus e transformo em quilômetro por hora. Não tem problema nenhum. Então, uma alternativa seria passar isso aqui, divido por 3,6, passo para metro por segundo, vai dar 25. Jogo lá, vou descobrir que a velocidade do ônibus é 22,5 e passo para quilômetro por hora multiplicando por 3,6. Sem problema também. Deu para ver o que eu fiz? Então passei quilômetro por hora por metro por segundo, joguei aqui. Aqui ficou 25, né? Menos 2,5 ficou 22,5. E aí eu passo para quilômetro por hora. Ou eu já trabalho tudo em quilômetro por hora. Então vamos lá, ó. Esquece que tem vírgula. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 3 e 1, 7. 0, 5 e 5, 10, vai 1. 7, 8, 9. Né? Então eu vou ter aqui duas casas, 9. Então a velocidade da caminhonete vai ser a velocidade do ônibus mais 9. Vou colocar 9 assim. Aqui eu estou trabalhando com metro por segundo e aqui eu estou trabalhando com quilômetro por hora. Tá bom? Então se eu quisesse trabalhar com metro por segundo, tudo bem. Trabalhar com quilômetro por hora. Bom, vamos lá. Quanto é a velocidade da caminhonete? 90. Então 90 é igual à velocidade do ônibus mais 9. Então a velocidade do ônibus vai ser 90 menos 9, 81 km por hora. Então aqui 22,5, se eu multiplicasse por 3,6, deve dar 81 km por hora. Tudo bem? O que diz o exercício? Sabendo que a velocidade registrada pelo velocímetro da caminhonete é constante igual a 90 durante toda a ultrapassagem, que os comprimentos da caminhonete do ônibus são 5 e 20, cadê? Está aqui. Pode-se afirmar que a velocidade do ônibus é 81 km por hora. Perfeito, 81 km por hora. Tá? Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, trabalhou com ΔS por ΔT, básico. Segundo, eu resolvi trabalhar com uma velocidade relativa. Então, a velocidade da caminhonete em relação ao do ônibus. O que o examinador poderia ter feito? Ele poderia ter pegado essa diferença 9 e ter colocado 99 aqui. E aí você fala, pô, mas tem que somar, tem que subtrair. E dá aquela pane, né? Aí vai lembrar, bom, se eu tenho que ultrapassar o cara, é porque eu tenho que ter uma velocidade maior que o cara. Então não vai fazer essa besteira. Se fosse 99 aqui, tá errado. Beleza? Tá, vamos continuar aqui então.
trocar o exercício, já vou apagar lá. Tá? Então, movimento uniforme, não tem aceleração, não tem nada, tranquilão, tá? Lembra, quando você for fazer uma ultrapassagem, você tem que levar em conta o tamanho dos móveis, tá bom? Então assim, se você tem uma caminhonete de 5 metros, você vai ultrapassar um poste, a distância é que você vai andar 5 metros. Se você tem uma caminhonete de 5 metros, vai ultrapassar um ônibus de 20, você tem que andar 25. Então tem que levar em conta os tamanhos, tá certo? Então não são partículas, pontos materiais, legal? Vamos em frente. Então vamos ver o que diz esse segundo exercício. Se não me engano, movimento uniformemente variável. Um carro viaja com velocidade de 90 km por hora, olha a bondade, já passou para metro por segundo, ótimo. Num trecho retilíneo de uma rodovia, quando subitamente o motorista vê um animal parado na pista. Tá parado, não vai ter que ultrapassar nada não. Entre o instante que o motorista avisa o animal e aquele que começa a frear, o carro percorre 15 metros, tá? Ele já vai andar 15. Se o motorista frear o carro a taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado, mantendo sua trajetória retilínea, ele só evitará atingir o animal, que permanece imóvel durante todo o tempo, se estiver percebido a uma distância de no mínimo 20 metros. Bom, o que está acontecendo é o seguinte. Você tem aqui aqui a distância, aqui está o animalzinho, né? Não sei desenhar animalzinho, vai ficar uma coisa... Mas vamos fazer um animal fofo para a gente ficar com medo, falar, não vou ultrapassá-lo. Vamos fazer aqui o nosso coelhinho da Páscoa. Aqui, olha o coelhinho da Páscoa, olha. Coelhinho capeta, né? Olha o coelhinho da Páscoa aqui. Tá? O barriguinha dele. Tá. O coelhinho da Páscoa tá lá. E você tem o seu carro aqui. Tá você com o seu Fusca 64. Aqui, e tá lá o coelhinho, tá? Bom, ele tá dizendo o seguinte, você tá lá com uma velocidade constante de 25 metros por segundo. Legal. Velocidade constante de 25 metros por segundo. Entre o instante que o motorista avista o animal e que começa a frear, o carro já andou 15 metros. Então você vai começar a frear aqui, ó. Começa a frear. Aqui já foram 15 metros. Tá certo. Se o motorista frear o carro a taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado, então a partir daqui você vai ter uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque você vai frear esse carro que tem a velocidade positiva de 25. E você não quer pegar o animalzinho, então você tem que chegar aqui com uma velocidade igual a 0. O que ele propõe é que você tenha no mesmo 20 metros. Quer dizer, ele está dizendo que isso aqui, ó, que eu vou chamar de ΔS, ele está dizendo que isso aqui são 5 metros, tá? Para ter 20. Então vamos fazer a conta, vamos ver quanto dá. Aqui são 15. E aqui? Aqui eu tenho a velocidade inicial, tenho a final, quero ΔS, bom, V quadrado, vamos colocar em vermelho para lembrar? V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Por que essa? Porque eu quero ΔS, quero saber o espaço, tem as velocidades e tem a aceleração. Então é aqui me cabe, tá certo? Que é Torricelli. Velocidade final 0 ao quadrado. A inicial 15 ao quadrado. Menos, porque vai frear, 2 vezes aceleração, que é 5 vezes ΔS. 2 vezes 5, 10 ΔS. 15 ao quadrado, 225, sim? 15 e 15? 5 vezes 5, 25 vão 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 225, tá? 225. Bom, legal. Legal. Bom, ΔS 225 dividido por 10, ΔS são 22 metros e meio. Então, e aqui
essa distância aqui tem que ser 22 metros e meio. Então, na realidade, para eu não atropelar, 20 metros, pode esquecer, matei o coelho. Eu tenho que estar 22,5 mais 15, eu tenho que estar 37,5 para não pegar o coelhinho. Legal? Agora, eu colocaria 22,5 aqui. Porque o cara acha o 22,5, fala é isso, só que esquece que já andou 15. Então ele percebeu aqui, ó, só que ele começou a frear aqui. Então eu tenho, para salvar o coelho, eu tenho que ter uma distância mínima ΔS mínimo de 22,5 mais 15, 37 metros e meio. Sim? Tranquilo? Vamos ver o que acontece aqui. Mal, dislike, negativo, patumba, não é isso? Sim, gente, então cuidado com esses 15 aqui, né? Você estava andando já com 15. Velocidade constante, não deve ser. E aí você começa a frear, tá certo? Tranquilo? Ele poderia pedir o tempo? Poderia. Mas ele teria que dizer que aqui é movimento uniforme, né? Está subentendido, você acha o tempo, 15 metros por segundo, 15 metros, acha o tempo e o tempo aqui, né, de frenagem. Então poderia ter pedido também o tempo para a frenagem. Sim, isso? Então vimos aí um exercício de ultrapassagem com movimento uniforme, V igual a S igual a S0 mais VT, ou velocidade média ΔS por ΔT. Agora a gente já entrou num outro tipo de movimento, que é o movimento uniformemente variado. Só para lembrar, se eu quisesse achar os tempos, eu poderia mexer com isso aqui, V igual a V0 mais AT, eu acharia o tempo aqui ΔS por ΔT, ou eu poderia brincar com S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 tempo ao quadrado. Não brinquei com as duas porque o exercício não tratou de tempo. Tranquilo? Só por isso, tá? Vamos lá, enquanto alguns copiam, eu passo para outra aqui. Ah, tá. Movimento circular. Cansado aí? Não, né? 2 exercícios não deu para cansar. Toma um cafezinho aí, tá? Um café, um expresso extra forte. Aplica no canto do olho seu café, ó. Já sai estriquinado. Ah, eu vou estudar, eu vou passar. Aí depois você passar, aí depois você relaxa, tá? Depois que acabar o estágio probatório, aí você relaxa quando você quiser, tá bom? Vamos passar. Vamos apagar aqui. Não escrevi física. Não, também não preciso, estava escrito. Sempre escrevo aqui, física. Tá bom. As duas polias da figura abaixo estão acopladas por meio de uma correia e estão girando em sentido anti-horário. Então, o horário é para cá, o anti-horário é para lá. Então, eu tenho aqui uma polia 1 aqui, né? Essa aqui é a 1. Aqui eu tenho uma polia 2, tá aqui. Tenho uma correia que liga as polias, né? Uma correia aqui, ó, ligando as polias. Tá certo. E tá girando no sentido anti-horário. Tá? Bom, o que vai acontecer aí? O que vai acontecer é que se você pegar qualquer ponto aqui, ó, porque a correia tá passando aqui, né? Ó, e aqui. Qualquer ponto que você pegar aqui e aqui, ele tem que ter exatamente a mesma velocidade. A velocidade angular, a frequência não é igual. Já está errado, ou não? Ah, não está errado não. A velocidade angular não pode ser igual. Por quê? Porque se você tem a mesma velocidade aqui, esse cara tem que andar mais rápido que aquele. É a ideia da bicicleta, né? É a ideia da bicicleta, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A velocidade em algum ponto da polia 1 é igual à velocidade do ponto da polia 2. Agora,
Como é que eu meço a velocidade do movimento circular? Velocidade é igual a ômega vezes o raio. Então, o que vai acontecer aqui? Ômega 1 vezes o raio 1 é igual a ômega 2 vezes o raio 2. Professor, o que é ômega? Ômega é velocidade angular. Um jeito que você pode pensar, o que é velocidade angular? É ângulo pelo tempo. Vou pegar um ângulo inteiro, 2π. O tempo inteiro, período. Então, quantos radianos tem uma volta? 2π. Então, se a nossa velocidade, eu vou escrever e já vou apagar, se a nossa velocidade linear é ΔS por ΔT, a nossa velocidade, angular é ângulo sobre tempo. Se eu pegar um ângulo inteiro, eu tenho 2π radianos. O tempo para dar uma volta chama período. Tudo bem isso? Tá bom. Só que eu nem precisaria, mas vou colocar passo a passo. Então vai ficar assim, ó. 2π sobre o período da primeira, raio da primeira, é igual a 2π sobre o período da segunda, raio da segunda. Eu vou cortar isso aqui, ó. Tá? Então ficou aqui, ó. Raio da primeira sobre o período da primeira é igual a raio da segunda sobre o período da segunda. Só que o período é o seguinte, o que é período? É o tempo para dar uma volta. E tem um cara chamado frequência que então você pega uma volta e vê quanto tempo, esse é o período. Pega uma volta, fixa uma volta e vê quanto tempo. Frequência, fixa um tempo e vê quantas voltas. De novo, período, fixa uma volta e vê quanto tempo. Frequência, fixa um tempo e vê quantas voltas deu. Ou seja, um é o contrário do outro. Então, a frequência, ela é o inverso do período. Então, aqui, eu posso escrever o seguinte, ó. Em vez de escrever frequência ou período, eu vou escrever, ó. Frequência 1 vezes o raio 1 é igual a frequência 2 vezes o raio 2. Agora começa a brincadeira. Fala, o raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1. Então, frequência 1, raio 1, é igual a frequência 2 vezes 2 vezes o raio 1. Corta, corta. Então, a frequência 1 é o dobro da frequência 2. Frequência 1 é o dobro da frequência 2. Lindo, maravilhoso, fofo, meigo. Tá certo. Ganhou um like. Like, né? Coisa de YouTube, né? O cara do YouTube é um cara carente. Dá um like, pelo amor de Deus, me segue, aperta o sininho. Ah, carência. Em frente. Vou fazer um canal no YouTube só para pedir like, para pedir para me seguir. Bom, quarto, em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Tá legal. Em um primeiro experimento, primeiro momento, a força de 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade é aplicada no bloco 2, produzindo tração TB. Desconsidere os atritos entre os blocos de superfície, a razão entre as trações TA e TB é 1. Aí você vai olhar, né, uma interpretação rasteira e errada. Fala, bom, os dois blocos, esse aqui tem 10, esse tem 6, aqui tem 10, aqui tem 6, aqui está puxando com 64 aqui também. A aceleração deve ser a mesma, a tração é igual. Começou bem. A aceleração é a mesma, a tração não. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Então deixa eu apagar aqui. Vamos ver por que não. Aparentemente não. Ó. Momento A e momento B, tá? O que está acontecendo no momento A? Momento A. Força é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força que eu estou aplicando? Eu estou aplicando 64 newtons. Quanto é a massa? A massa, 10 mais 6. Vezes A. 64 igual a 16 vezes A. O A vale 4 metros por segundo. Ao quadrado.
Psorildo, pois não. Tira aí uma dúvida aí para mim, faz do B. Faço. Vamos fazer do B. Você vai ver, vai dar a mesma coisa, calma. Vamos fazer do B. B. Força igual a massa vezes a aceleração. Legal. Vamos lá. Quanto é a força? 64. Qual é a massa? Está puxando os dois blocos. 10 mais 6 vezes A. Legal. 64 igual a 16A. O A vale 4 metros por segundo ao quadrado. Professor, vai dar a mesma coisa? Não, a aceleração é igual. Agora vamos olhar o primeiro desenho. O primeiro desenho, aqui a força aplicada no bloco A. No bloco 2 só tem atração. Então no primeiro desenho, se eu for usar de novo F igual a MA, eu vou usar tração A é igual, ela aplicada sozinha, ela aplicada no bloco 2. M 2 vezes A. Se eu for fazer F igual a MA aqui, ó, a tração em B, ela está sendo aplicada diretamente só no bloco 1. Vai ser M1 vezes A. Tá certo? Então, ó, quanto é a tração em A aqui? Tração em A vai ser igual a massa 2, 6 kg, vezes 4. Tração em A é 6 vezes 4, 24. E aqui, tração em B, massa 1 é 10. 10 vezes A, 10 vezes 4. 10 vezes 4 é 40. Olha que legal! Então, se eu trocar essa força de lugar, essa tração do meio muda? Muda sim. Então, apesar de eles se mexerem, se moverem com a mesma aceleração, a força aplicada aqui no meio, a tração, ela é diferente. Uma é 40 e outra é 24. Então, ele quer saber o quê? Quanto é TA sobre TB. Então, TA sobre TB, TA é 24. TB é 40. Dá para dividir por 6, né? Não dá, não. Dá para dividir por 8? Por 8 dá. 8 vezes 3, 24, aqui dá 3. 3 quintos. Então não é 1. Olha que legal, um exercício que engana bem, né? Engana bem. Você tem os dois blocos com as mesmas massas. Você tem a força igual. Você calcula a aceleração é igual. Você fala, pô, é tudo igual. Quando você vai calcular a tração, você vê que não, tá? Professor, eu poderia ter calculado a tração a partir daqui, por exemplo? F igual a MA, força menos tração igual a MA? Poderia. Força menos tração igual a MA? Poderia. Mas por que se eu tenho um bloco sozinho? Né? Então eu poderia também, alternativa, né? Eu poderia aqui ter feito o seguinte, ó, no lugar F igual a MA, eu poderia no primeiro ter feito o seguinte, ó, F menos TA é igual a massa 1, né, agora 1 vezes a aceleração. E aqui, ó, aqui ficaria assim, ó, F menos TB é igual a massa 2 de aceleração. Só que a conta ia ser maior, né? Eu ia ter que colocar o valor da força aqui, a tração está negativa, tal, então achei mais fácil fazer aqui, tá? Mas poderia ter feito, ia dar o mesmo resultado. Em todo caso, é um exercício que engana, né? Parece que a tração é igual, a tração não é igual. Sim? Tranquilinho? Bom, então, não é 1. Vamos dar o dislike lá. O dislike, não quero você, não gosto, você é fedido, tomara que seu canal caia, tá? Vou dar um strike no seu canal. Tô aprendendo todos esses nomes, né? Dá um strike. Tá lá, tá? Vamos apagar aqui então. Toma uma água enquanto você anota aí na seu caderno, nos seus alfarrábios. Que é alfarrábio? Procura, dá um Google aí, rapidão.
Sim? Vamos apagar então. Então, o que você viu aí? Lei de Newton, segunda lei de Newton no caso, F igual a ma, tá legal? E probleminhas com bloquinhos, tá? Então, bloquinho F igual a ma, força total, massa total, aceleração. Quer saber a tração? Aplica em um dos dois blocos, acabou, fim de papo, resolveu. Lei de Newton. Tá bom. Então, vimos aí, movimento uniforme, esse tenho certeza. Movimento uniforme variado, vamos ser mais, cinemática vai cair, movimento uniformemente variado vai cair. A CESP gosta muito de movimento circular, cara, dá uma olhadinha aí. Agora, nessa parte de dinâmica, potência, trabalho, vou falar de trabalho aqui, eu acho. Mais difícil, mais energia mecânica, sim, leis de Newton, sim, tá bom? E estuda matemática, né? Seno, cosseno, tangente, equação de segundo grau, sei lá que ferramenta que o cara vai colocar para você lá, né? Então dá uma estudadinha em matemática, a tua matemática tem que estar afiada, principalmente trigonometria e equação de segundo grau. Geometria eu acho que não tanto, mas, né? Tá lá, uma geometria, um triângulo retângulo, aquelas coisinhas, né? Tem que saber, tá legal? Mas enfim, né? A ferramenta precisa estar em dia, tá certo? Bom, é como você estudar direito e não conhecer os termos jurídicos, né? Então, não adianta nada, você decora lá o negócio lá, não sabe nem o que você está falando, né? O cara mudou, já complicou, então tem que dar uma gerada aí, uma geral aí. Para isso temos os nossos professores de direito e por aí vai, né? Bom, um corpo de massa 2 kg é lançado do solo verticalmente para cima com velocidade de 50 metros por segundo. Sabendo que devido ao atrito com o ar, o corpo dissipa 100 joules de energia em forma de calor. A altura máxima atingida pelo corpo é 120 metros. Vamos lá. Então você pegou um cara de 2 kg e falou, bom, vou jogar. Jogou para cima. Então o que você tem lá no solo? Você tem uma energia cinética. Energia cinética é M vezes V ao quadrado sobre 2. Quando você joga para cima, isso aí vai perdendo energia cinética, vai virando potencial. Uma se transforma na outra, a princípio. Então vamos ver quanto é essa energia. Então energia cinética, massa, 2, que bom, que vai cortar. 2. Velocidade que você lançou, 50. Opa! 50 ao quadrado sobre 2. Muito 2 aqui, né? Dá até vertigem. Vamos cortar. 2, 2. 5 vezes 5, 25. 25, 00 joules. Tá bom. Então, você tem 2.500 joules de energia, você jogou para cima. Se não acontecer nada, esses 2.500 joules vão se transformar numa energia potencial, que é MGH, uma energia de altura. Então, se nada ocorrer, se não dissipar, esse 2.500 vem para cá e você acha a altura. Só que aconteceu um problema, qual? Perdeu energia. Como perdeu energia? Por calor. Então realizou um trabalho. Trabalho é a variação da energia, tá? Então, esse trabalho é de 100 joules. Olha aqui, ó. Dissiparam 100 joules em forma de calor. O trabalho é 100 joules. E você tem uma energia de 2.500. Tá? Então, a sua energia potencial, ela vai ser 2.400 joules. Eu poderia fazer exercício sem saber isso aqui, tá? Poderia falar, bom, tem 2.500, ele falou que dissipou 100, ficaram 2.400. Mas é legal falar. Trabalho é variação de energia. Então, se você tem 2.400 e você perdeu 100, é porque foi realizado um trabalho contra esse cara aí. Quem que realizou o trabalho? O atrito. E o que aconteceu com essa energia? Porque a energia não perde, virou calor, tá? Numa colisão, poderia virar som, poderia virar luz, tá certo? Então, vamos lá. Bom, então você não tem mais 2.500, você tem 2.400. Quanto é a massa? 2. A aceleração da gravidade,
10 vezes altura. Corto 10 com 10, altura 240 dividido por 2. A altura é de 120 metros. Então, está aí certo. Legal? Bom, então, dicas. Estude cinemática até os olhos sangrar. Estuda cinemática, tá? Estuda cinemática, movimento uniformemente variado, movimento circular. Dá uma olhada nisso aí. Porque em pouco tempo a gente consegue ver os fundamentos, né? Mas é legal que você estude. Leis de Newton, tem que saber. Mexer com o bloquinho. Ah, perdeu lá por atrito, diminuiu. E energia. Isso é o básico que você tem que saber. É óbvio, se você puder pegar o programa inteiro, dar uma geral, ralar, que é o ideal, é ótimo. Pô, não dá, professor, eu tenho que saber um mínimo. Saiba esses 5 conteúdos. Legal? Então tem que saber um mínimo, saiba os 5 conteúdos. E é isso aí. Matemática tem que estar afiada, a interpretação de texto tem que estar afiada pra caramba. Lembra que você está fazendo uma prova, que cada questão errada não acerta. Quer dizer, o menor deslize que você tiver na interpretação do seu texto vai fazer com que você erre a questão. E aí o que acontece? Você perde 2, né? Então, interpretação de texto tem que estar muito legal, a tua matemática tem que estar muito legal, e aí é só felicidade, legal? Então é isso, continue estudando, não desperdice essa oportunidade aí, a gente vai chegar lá, vamos fazer aí Academia de Polícia, vamos ser Polícia Rodoviária Federal e é nóis! É isso, gente, um abraço, até a próxima, foi legal estar com vocês, legal?